A seidade de Deus, um dos atributos incomunicáveis de Deus, significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem de ninguém para continuar a existir. Ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. E nós podemos ver isso no Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O reverendo Herman Hoxman diz algo sobre a seidade de Deus. A seidade de Deus, também chamada de sua independência, é aquela virtude de Deus de acordo com a qual ele existe de si e por si mesmo, tendo fundamento e fonte eterna do seu ser em si mesmo, não sendo causado ou dependente de nenhum ser fora de si, sendo, portanto, o ser absoluto e puro, que é também perfeitamente autossuficiente e que não precisa de nenhum ser fora de si. Quando nós chegamos na Confissão Westminster, no capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade, nós lemos o seguinte: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em perfeição. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, não sujeito a paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, e tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua própria glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, galardoador dos que o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seu juízo, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos, da parte dos anjos e dos homens, e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo o culto, todo o serviço, toda a obediência que ele ouve por bem exigir deles. E com isso nós vemos aqui a seidade de Deus. Deus é autoexistente. Uma das mais verdades sobre Deus, que mais gera temor,
e humildade é que ele é absolutamente livre de qualquer necessidade ou dependência. Sua existência, a plenitude da sua vontade, sua felicidade ou beneplácito não dependem de ninguém ou de nada fora dele mesmo. Ele é o único ser que é verdadeiramente autoexistente, autossustentador, autossuficiente, independente e livre. Todos os outros seres derivam suas vidas e felicidades de Deus, mas tudo que é necessário para a existência de Deus é perfeita felicidade. É encontrada nele mesmo. Deus não possui falta de necessidade e não depende de ninguém. Ensinar ou mesmo sugerir que Deus fez o homem porque ele estava solitário ou incompleto é absurdo e até mesmo blasfemo. A criação não é o resultado de alguma falta em Deus, mas o resultado de sua plenitude ou do transbordar de sua abundância. Ensinar que Deus de alguma forma precisa da nossa ajuda para fazer as coisas funcionarem corretamente no mundo é igualmente absurdo e blasfemo. Ele não criou porque tinha uma necessidade, mas porque ele desejou fazer conhecida a superabundância de suas perfeições, glória e bondade. Paul Washer. O Deus Todo-Poderoso. Por que é poderoso? Não precisa de apoio. O retrato de um Deus nervoso e subserviente, adulando os homens a fim de ganhar o seu favor, não nos agrada de maneira nenhuma. Porém, se examinarmos o conceito popular de Deus, chegaremos precisamente a essa conclusão. O cristianismo do século XX classificou Deus como necessitado da nossa caridade. Nossa opinião, a nosso próprio respeito é tão presunçosa que achamos bem fácil e mesmo agradável acreditar que Deus precisa de nós. Mas a verdade é que Deus em nada engrandece pelo fato de existirmos, nem diminuiria se nós deixássemos de ser. Nossa existência é o resultado da determinação totalmente livre de Deus e não a devemos ao nosso próprio merecimento nem à necessidade divina. O pensamento mais penoso para o nosso egoísmo natural é provavelmente reconhecer que Deus não precisa da nossa ajuda. Nós o representamos como um pai ocupado, ansioso, um tanto frustrado, correndo para lá e para cá, procurando quem o ajude a realizar o seu plano benevolente de paz e salvação para o mundo. Mas, como disse muito bem Lady Julian, vi verdadeiramente que Deus faz tudo, por pouco que seja. O Deus que opera todas as coisas certamente não precisa de ajuda nem de ajudadores. A. W. Tozer. A autossuficiência de Deus.